Agora vamos falar sobre a falta de água no estado de São Paulo. Foi aprovado o projeto de transposição da represa Jaguari em Santa Isabel para socorrer o sistema Cantareira. O Conselho Estadual de Meio Ambiente autorizou a Sabesp a realizar as obras, mas ainda não há data para o início da interligação entre o Jaguari e o Atibainha, que terá 13 quilômetros de adutoras de água, além de um túnel de 6 quilômetros. O problema é que o volume no Jaguari está muito baixo, 15 metros abaixo do nível normal e sem condições de captação de água. O alerta é de entidades que estão lutando pelo cancelamento da obra, orçada em 837 milhões de reais. O projeto de transposição vai captar as águas do rio Jaguari em Santa Isabel e fazer a interligação com o sistema Cantareira. Mas entidades afirmam que não será possível fazer esse bombeamento. O rio Jaguari vinha até o início daquelas árvores. Hoje em dia, ele está tão seco que chegou a crescer mato no seu leito. E é deste rio que o governo do estado quer retirar água para socorrer o sistema Cantareira. São 15 metros abaixo do seu nível normal, o equivalente a um prédio de 5 andares. Nós sabemos de que essa água não dá para ser tirada daqui no momento, mesmo porque a represa não comporta tirar esses 4,5% que o governo pretende tirar. E, além de tudo, falta dar uma contribuição para o município, porque vai tirando e nós ficamos com o quê? A Associação dos Pescadores Amadores chegou a protocolar um abaixo-assinado com mais de 6.500 assinaturas contra a transposição, alegando prejuízos ao município e à bacia do Paraíba do Sul. Não tem condição ele deixar 54 mil habitantes aqui para poder resolver a crise hídrica do estado de São Paulo e ele ficar bonito com os paulistanos e largar nós aqui do município de São Isabel sem água. O Ribeirão Araraquara, que abastecia Santa Isabel, secou. O único recurso da cidade são as águas do Jaguari. Ainda assim, só é possível captar a água por causa de uma barragem feita de maneira improvisada. Para o vereador, se a captação começar, o reservatório vai secar de vez. O Araraquara já morreu e o Jaguari está morrendo. Com certeza, se mexer no Jaguari, eu tenho certeza que ele morre, acaba. Além disso, o estudo de impacto ambiental que deveria ser feito pela Sabesp não prevê compensações nem a preservação do reservatório, segundo a associação. Ele fez estudo de impacto ambiental só do percurso do traçado onde vai ser colocada a adutora, onde vai percorrer a transposição. E não foi feito o estudo de impacto ambiental de vizinhança e o macro estudo de impacto ambiental, porque ele tinha que englobar nesse estudo de impacto ambiental toda a população que vai ser envolvida ou vai sofrer com a consequência dessa transposição. Só estão olhando o lado da transposição para beneficiar o estado. E olha, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, voltou atrás hoje e disse que não descarta a implantação de medidas de contingência por causa da crise hídrica no estado. Em julho, Alckmin havia descartado a possibilidade, mas afirmou agora que não contava com o calor inesperado nesse inverno que fez aumentar o consumo de água. O governo deve apresentar ainda um plano para orientar as prefeituras sobre como agir na seca e em caso de desabastecimento da população. Para conversar sobre essas falhas de planejamento na gestão da crise hídrica, nós estamos aqui no estúdio com o Ricardo Guterman, do coletivo Luta pela Água. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Ricardo, tem um outro fato curioso do governador. Ele foi questionado sobre por que não apresentou em julho o plano de contingência. Ele disse que era um papelório inútil, já que não haveria contingência, né? Na semana passada, o governo admitiu pela primeira vez que a situação de abastecimento no Alto Tietê é crítica. O rio Guaió e o rio Jaguari, que a gente viu agora, os dois estão com volume muito abaixo. Exato. E essa obra, não dá para dizer, essa obra de transposição do Jaguari para o Atibainha, nem dá para dizer que é uma obra emergencial, porque é uma obra que vai ficar pronta, na melhor das hipóteses, em 2017. E esperamos que, em 2017, a situação dos recursos hídricos aqui do estado já esteja melhorado. Então não é nem essa questão. Mas a questão da falta de água nesse rio é uma possibilidade que se coloca. Já foram feitas 2 obras, essas emergenciais, que são obras menores. O rio Guaió para também socorrer o Alto Tietê e o rio Guatuba para socorrer o Tietê. Essa do Guaió já está pronta há quase 2 meses, só que tem aquele problema, não tem água. Não tem água. Tiveram que desligar as bombas
porque não tinha mais o que fazer. E essa sim é uma obra emergencial, que Essa deveria foi dar resultado emergencial. agora. E o Guatuba também, se tinha a previsão, eram 500 litros por segundo, se está bombeando 100, 200 é muito, então não tem água. Mas qual o motivo disso? É uma falta de planejamento. O Tribunal de Contas do Estado apontou muito bem isso na análise das contas do governador Alckmin de 2014. Diz que não havia planejamento, não foram previdentes no sentido de se preparar para uma possível crise hídrica, que não é novidade. Essas crises de desabastecimento ocorrem na região metropolitana de São Paulo, que é uma região que tem pouca água, de 10 em 10 anos, mais ou menos. Então, é perfeitamente possível prever. E o Tribunal de Contas aponta essa falta de planejamento. Que, na sua opinião, é isso? Foi um problema de gestão. Problema de gestão. O plano de contingência que você mencionou está previsto no estudo de abastecimento da macrometrópole de São Paulo. Tem um capítulo inteiro, umas 30 a 40 páginas, que só falam de plano de contingência. E esse estudo, que já ficou pronto em 2009, acabou com a versão final em 2013, é contratado pelo governo do Estado, só que onde tem planejamento, esse planejamento não é cumprido. Sim. Isso acontece também com essa obra de transposição do Jaguari para o Atibainha. Essa obra também estava prevista nesse plano de abastecimento da macrometrópole de São Paulo. Há muito tempo atrás isso. Também a partir de 2009, já estava previsto. Só que essa obra, numa relação de umas 20 alternativas, está lá no finzinho. Nunca foi prioridade. E o ano passado acabou virando uma prioridade por algum motivo. E hoje fica essa questão. Mas será que vai ter água para jogar do Jaguari para o Atibainha? Aliás, hoje, inclusive, saiu uma outra notícia muito interessante sobre essa situação da bacia do Vale do Paraíba, onde fica o Jaguari. Jaguari é o afluente do Paraíba. Eles vão ter que restringir a captação de água nessa bacia, no outro reservatório, para o Rio de Janeiro, porque estão com medo que a bacia também fique sem água. Então, o volume máximo para o Rio de Janeiro é 190 metros cúbicos por segundo. A restrição é para apenas 110. Então, pode ser que não tenha mesmo água que possa ser utilizada para transpor para a bacia do Piracicaba, do PCJ, e não vai ser, essa obra pode ser de pouca utilidade. Você acredita que a gente vai ter, de fato, um colapso de abastecimento? Isso não dá para afirmar, mas existe a possibilidade. Me parece que essa inflexão do governador Alckmin, dizendo que agora vai ter que ter um plano de contingência. O que quer dizer isso, o plano de contingência? É prever as medidas e divulgá-las para que haja prioridade no abastecimento de hospitais, escolas, penitenciárias, onde é absolutamente impossível ficar sem água. Esse plano de contingência é um primeiro passo para começar a se pensar caso esse colapso aconteça. Agora, como nós vivemos essa crise já faz 1 ano e meio, desde o começo do ano passado, há muito tempo devia estar pronto esse plano de contingência, está sendo cobrado pela sociedade há muitos meses e vem sendo sucessivamente adiado. Isso, sucessivamente adiado. Vamos ver se agora vai sair. Para encerrar, essa situação poderia ter sido amenizada se tivesse tido esse planejamento certo. Exatamente, se tivesse tido um planejamento, se o planejamento existente tivesse sido colocado cumprido, em prática, e se a Sabesp, o DAE, os órgãos de recursos hídricos do Estado tivessem uma outra postura em relação à sociedade. A população que é abastecida. Exatamente, tendo a recuperação da Billings, o tratamento de esgotos do Tietê Pinheiros e a redução de perdas de água. Legal. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no seu jornal. Seja sempre bem-vindo aqui. Agradeço.